Boa noite, queridos. A paz seja com todos. Que tá chegando aí juntinho, quem tá chegando, vem chegando juntinho. E vem a Ritinha aqui, glória a Deus. Seja bem-vinda, Ritinha. Vamos sair distribuindo. Vamos lá, já vamos começar a distribuir aqui. Tá chegando, pessoalzinho. Nessa noite que tá aqui em São Paulo, geladinho. Vamos lá. Tô aqui também colocando para mais pessoas serem alcançadas, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, Ritinha. Boa noite, Pastor Mário Sato. Boa noite, Sandrinha. E vamos crendo que o pessoal já está chegando para mais essa live aqui em São Paulo. 17 graus, hoje dia 30 de junho, último dia do mês de junho de 2025. E mais uma vez aqui nós juntinhos, gratos pelo Senhor Jesus ser o Senhor da nossa vida. Igreja Evangélica Subimos com Jesus desde 1966, divulgando a salvação e dando continuidade ao Ministério Clau e Kel. Boa noite para quem está aqui ao vivo. E Deus abençoe você que está chegando depois também, ou que está assistindo escondidinho. Glória a Deus, mas esse momento de fé, esse momento de comunhão, esse momento de paz. Eita, lembrei da nossa rádio. Esse momento que o Senhor fala conosco. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, vem chegando, vai deixando o seu oi aí, o seu jeitinho especial de deixar o seu recadinho. E vamos crer que mais uma vez, nessa noite, Deus estará falando conosco, através de palavras simples, nos levantando, nos restaurando, nos fortalecendo. Glória ao Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui já com um salmo separado. E daqui a pouquinho nós vamos fazer a leitura da palavra. Muito feliz também porque Deus operou nesse final de semana, nós subimos com Jesus. Final de mês, né? Onde saiu um solzinho aqui em São Paulo. Então é complicado do pessoal ir, viu, gente? E tava lá o pessoal juntinho em todos os cultos, glória a Deus. Vem chegando aí a Lúcia também. Vem chegando a Lúcia, Deus abençoe você. E a Patota que já tá de férias, né? A Belinha, o Paulinho, o Lourenço e toda a família. Paz, Alzira, boa noite. Seja bem-vinda. E as criançadinhas já tá chegando às férias, hein? Tudo passeando, viajando. A igreja esse meio de ano foi tudo pro Nordeste.
Tá tudo indo para o Nordeste. E glória a Deus, Norte e Nordeste. Que bom, né, gente? Quando se tem possibilidades, tudo fica pertinho. O pessoal do Piauí voltando para o Piauí, lá rever os parentes. Outros turistando pelo Nordeste. Que bom, hein? Estão aí fugindo do frio de São Paulo. Olha aí a Pedra Klein. Seja bem-vinda, Pedra. Um beijo pro seu pai. Espero que ele esteja bem, firme e forte. Oh, glória a Deus. Bem, então vamos começar falando da palavra do Senhor. Eu não estou vendo quem está chegando, se tem muita gente, se não tem, eu não consigo ver, tá, gente? Mas eu consigo ver que o Senhor, Ele está presente entre nós. E a Tamires também, Tamires, para mim ela é a Martiele. Chegando aí também, Valdineia Ribeiro também, seja bem-vinda. Glória a Deus. Paz, Solange. Que o Senhor abençoe você e toda a sua casa. Glória a Deus. Giovana Silva, seja bem-vinda, minha querida. Que Deus proteja você, as suas filhas, a sua casa, a sua mãe. Que o mal não chegue na tenda de vocês, em nome de Jesus. É gostoso. Essas ovelhinhas são muito carinhosas. Essas que estão entrando são muito carinhosas. É gostoso conversar com elas, é gostoso saber um pouquinho delas, é muito bom. E aí, gente? Paz, Wagner, seja bem-vindo, Wagner Marcos. Deus abençoe você e a sua irmã Tamires, que nunca se contamine com a falta de fé ou a falta de consciência que muitos que ainda estão entre nós têm, né? Participam do culto do Senhor e ao mesmo tempo dos cultos dos demônios no seu coração. Não se contaminem com nossos maus testemunhos, não. Continuem firmes nessa visão autêntica, quem é Jesus. Gente, como quem é de Jesus é, né? Não adianta, né? Quem é, né? Fala assim, tem que ter tantos anos de igreja. Tem que abrir o coração, né? Abrir o coração para Jesus e Ele faz cada milagre na vida da gente, não é? Tem gente que passa aí a temporada inteira, né? Todas as temporadas da vida dentro da igreja, ou assistindo live, ou participando de alguma coisa, mas não consegue entender o reino de Deus. É estranho, gente. Eu fico meio que apavorada, sabia? Como as pessoas, o cérebro das pessoas inverte as coisas, né? Inverte tudo e não consegue enxergar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Seja bem-vindo, Augusto Sato, que está chegando aí. Hilarito Sebastián, seja bem-vindo. João Batista chegando também. Está trabalhando muito, hein, João? Que Deus consiga dar folga para você nos dias de culto. Gente, é uma mente invertida que o pessoal está tendo, que eu tô assustada, viu? Assustada mesmo, gente. Ritinha, louva a Deus por tua vida e eu pela sua, viu, Ritinha? Que Deus te abençoe. Nós somos milagres, né, Rita? Milagres de Deus em todas as áreas. Você sabe que quando a gente é do Senhor, a perseguição, ela vem desde que a gente nasce, né? Esses dias eu tava com algum dos pessoalzinho e eu já tava assim, quase chorando, sabe? Porque tem perseguições que não tem lógica. Humanamente falando, não tem lógica. Eu tento achar uma resposta para as coisas, mas eu não consigo. Humanamente falando, não. É uma coisa que talvez muitos de vocês vão se identificar. A nossa vida parece que confronta, né, com as pessoas. É uma coisa estranha. Se a gente está feliz, machuca as pessoas. Se tem gente em volta da gente, machuca as pessoas. Gente, o que é isso que ninguém pode estar ao meu lado? Né? Que é isso que as pessoas sentem? Né? Que não pode ter ninguém do meu lado, não pode ter amigos, não pode ter ovelhas. O que querem da minha vida? Eu fico pensando, o que eles querem da minha vida, né? Não bastou ver eu sem a minha mãe, né? Sem a minha família, não bastou. Não basta para o diabo e seus seguidores. Eles vêm como uma matilha, né? Os lobos vêm querendo devorar
a vida da gente, querendo devorar a alma da gente. E assim, é o tempo inteiro, como eu sou um pouquinho pública, né? Não pública de ser famosa, não, mas a minha vida sempre foi pública, né? Então eu já estou acostumada que tem milhares de opiniões dentro de uma casa, do que as pessoas comentam. Mas chega uma hora, gente, é tão ilógico o que as pessoas falam, é tão sem noção, que eu paro e fico assim, meu Deus, é o cúmulo do ridículo, né? Se alguém tá junto comigo, aí desculpa a expressão baixa, é o puxa-saco. Gente, é como assim, eu não sou capaz de ter amigos, eu não posso ter um relacionamento, porque tudo é um interesse, né? Nossa, eu sou tão assim que as pessoas, tão poderosa assim, que as pessoas estão do meu lado por algum interesse? Não é, gente, eu sou humana, né? Então não pode ter ninguém do meu lado, ou é interesse financeiro, ou é que as pessoas são puxa-saco, ou é que as pessoas... Nunca é amor, troca de identidades, de favores, né? E isso, eu me assusto, gente. Se eu como porque eu comi, se eu vou num lugar porque eu fui, se eu não vou porque eu não fui, se eu abro as portas da minha casa porque eu abri para algumas pessoas só, se eu não abro porque eu sou egoísta, se eu prego, eu não dou chance para os outros, se eu não prego, eu estou deixando de fazer o meu trabalho, né? Gente, são situações tão ilógicas. Aí você fala, muita gente, cada um tem uma opinião. Não, a mesma pessoa, né? As mesmas pessoas conseguem ter milhões de implicância. Daí a gente vai para a Bíblia, porque não tem outro refúgio. Aí eu corro para fazer a minha memória, lembrar de tudo que eu sei da palavra de Deus, procurando o erro, o acerto. E daí eu lembro que Jesus, ele comenta, João Batista não comia, e eles falavam que João Batista, falava mal de João Batista. E eu que como e bebo, falou Jesus. Eles falam que eu sou glutão, né? Porque eu como e bebo. E aí quando a gente vai na Bíblia, a gente percebe que a contaminação do adversário no coração da humanidade vai além do que nós conseguimos enxergar, gente. A gente enxerga a contaminação daquele momento que Adão e Eva deram as heranças nas mãos do maligno. A gente olha somente a promiscuidade sexual, a imoralidade sexual, a idolatria, os vícios, né, entorpecentes. Mas a gente esquece de enxergar que o caráter do ser humano, que não tem Deus, é muito semelhante. Tem o mesmo modo operante. E você pode perceber, a pastora Cláudia falava isso, em todas as etnias, em todos os níveis sociais, tanto homens quanto mulheres, em todas as idades. Quando o adversário é o Senhor da vida das pessoas, elas têm as mesmas características, elas têm os mesmos modos operantes. Hoje eu estava com a Sandrinha Augusta agora há pouco no mercado, e agora cada um está na sua vida, e eu falei assim, será que tem alguém que leva um para o outro a maldade? Porque é tão igual, sabe? Eu acabo de sair de uma luta com uma pessoa que está sem visão espiritual, eu entro em outra, gente, sem parar assim, e parece que um comunica com o outro, né? Mas na verdade, agora aqui falando com vocês, é o modo operante de Satanás. Não vou negar, gente, que o diabo ele é tão covarde, que ele fica tentando fazer panelinhas, né? Se não é dentro da igreja, é pelo WhatsApp, é pelas redes sociais. Porque o diabo ele é covarde. Ele não consegue enfrentar e falar alguma coisa somente por ele mesmo, né? Ele tem que ter apoio. Então, quando ele sabe que em algum lugar tem uma barata, ele vai. Que em algum lugar tem um cupinzinho ali, ele vai, né? Ele vai se juntar.
para procriar a maldade deles. É algo forte assim. Se sabe que tem um problema, aí todo mundo se junta. É igual muitos de vocês devem passar na empresa, devem passar onde estuda, no convívio familiar, né, parentesco, que é assim, né? Ninguém tem opinião formalizada de nada, mas quando um vê que um gritou, aí todo mundo junta para se aliar com o que gritou, se aliar com o que está querendo o lugar do outro, daí as pessoas se juntam. Mas se tu for na Bíblia também, e é incrível como a Bíblia é, né? Quando Jesus estava sendo julgado pelo quê, né, gente? Por ter feito o quê? O bem? Estava sendo julgado por ter curado os enfermos? Estava sendo julgado porque ressuscitou mortos? Estava sendo julgado porque alimentou pessoas famintas? Ele estava sendo julgado porque tirou a hemorragia de quem estava ali padecendo? Jesus estava sendo julgado por fazer o bem. É incrível, né? Mas ele estava sendo julgado em nosso lugar. E quando ele estava sendo julgado, a palavra nos declara que tanto Pilatos quanto Herodes, eles não tinham uma amizade, eles não tinham uma convivência. Mas quando foi para julgar Jesus, quando foi para tratar sobre o assunto de Jesus, incrível, começa a ter um vínculo. Eles começaram a ter um vínculo, uma amizade, uma conversação. É assim que funciona, gente. E assim é na nossa vida. Os predadores, aqueles que estão com o coração possuídos por maldade, eles não conseguem agir sozinhos, não. Eles só conseguem agir em bando, né? Esperando que alguém atacou a presa para eles irem terminar o serviço. Não é desse jeito. Só que, voltando para a Bíblia, tinha um profeta que ele praticamente foi lutar sozinho, no meio de um povo que cocheava entre dois pensamentos, e do outro lado profetas que serviam a Baal. E lá estava o profeta no Monte Carmelo, sozinho, sem precisar da fé nem do povo que era o seu povo, nem do povo que era contrário. E estava lá Elias no Monte Carmelo, quando desafiou os profetas de Baal. E foram erguidos 2 holocaustos. E aquele holocausto que recebesse o fogo do céu, estaria adorando o Deus verdadeiro. E o holocausto de Baal, sabemos nós que não caiu fogo do céu. E Elias sozinho orou ao Senhor, e o fogo caiu do céu. E depois disso, eles terminam os profetas de Baal a fio da espada. Às vezes, nós precisamos andar de 2 em 2. Às vezes, um grande grupo é muito gostoso. Mas Jesus nos ensinou que basta batermos a porta do Pai, basta crermos. Às vezes a gente acha nós achamos que estamos sozinhos, mas esquecemos que tem 3 conosco: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E naquele momento que parece o mais difícil, que você fala, Senhor, eu não vou aguentar, Ele é presente. Ele está presente, Ele é maravilhoso. Mas a gente é humano e tem hora que a gente fica assim, Senhor, me fala, Deus, o que as pessoas tanto vê que quer tanto tirar da gente a vida, o sopro da vida, o respirar. O nosso viver traz implicância para tudo. Essas pessoas do mal que entregaram o coração para o maligno, elas têm uma opinião, gente. Para tudo elas têm uma opinião. Elas têm uma opinião sobre o culto, elas têm uma opinião sobre a família, elas têm uma opinião que não serve para nada, né? Não é uma opinião que edifica, salva e consola, mas é uma opinião que não serve para nada. Para tudo eles têm uma crítica, vamos falar melhor. Para tudo eles têm uma crítica ruim. Para tudo eles têm uma água amarga. Do interior deles não jorra a água da vida, mas jorra uma água amarga. E se nós ficarmos dando ouvido, nos desfalecemos. Eu mesmo fico bem de longe, mas eu prezo pelas ovelhas que ficam no WhatsApp recebendo essa carga de maldade.
E quando eu falo ovelha, não é só as que estão na minha igreja, não. As ovelhas do Senhor no contexto geral, que hoje estão não somente nesse mundo físico, mas estão no mundo virtual também, recebendo uma carga diabólica de ensinamentos, de maldade das pessoas, que se utilizam da palavra de Deus para ferir corações, que se utilizam de partes da palavra de Deus para destruir almas. E queridos, isso também está na Bíblia. O livro de Judas, que tem uma folhinha só, um capítulo só, já fala desses tipos de pessoas, que eles são como nuvens sem água, que eles vêm e banqueteiam no meio das nossas festas, mas eles estão ali para fazer confusão, são extremamente sensuais, né? Eles usam da sensualidade, não é de beleza, sensualidade, e eles tentam colocar uns contra os outros e se fazem como de nós. Lá em Apocalipse, chama esse tipo de pessoas de sinagoga de Satanás, mas a falta de querer ler a Bíblia sabendo o que tem nela, faz com que as pessoas não vejam as situações. E com a corrida do dia a dia, com esse modo novo de adquirir conhecimento, nós estamos usufruindo muito de qualquer pessoa que vai numa internet, que vai em algum lugar e expõe, vomita, né, as suas opiniões sobre todos os sentidos. Esquecem da Bíblia. Mas vamos voltar para a Bíblia, gente. Jesus enfrentou um grupo de religiosos que eram muito poderosos na época de Jesus. Eles eram os fariseus, homens que estudavam a Bíblia, a Torá, em profundidade. E eles estavam sempre, em tudo que Jesus fazia, por inveja. Essa é a palavra que é utilizada nas Escrituras. Por inveja. Eles, tudo que Jesus fazia, incomodava a pessoa deles. Ao ponto deles acharem que Jesus não podia curar uma pessoa no dia de sábado. E Jesus mesmo fala, enquanto vocês não deixam o boi de vocês cair numa vala e não vai tirar porque é sábado. Vocês não deixam de fazer as coisas porque é sábado. Agora eu vou deixar de curar? Eu vou deixar de trabalhar no sábado curando o rebanho? De jeito nenhum. Então, ali a gente percebe dentro das Escrituras, queridos, essa realidade que dentro daqueles que se dizem povo de Deus, que se diz povo do Senhor, eles ficam o tempo inteiro só ali tentando achar defeito no que Jesus faz na nossa vida. E já percebeu que é assim, ó, se Jesus prospera na nossa vida, tá errado. Você está pensando muito no dinheiro, você virou materialista. Se você está naquele momento, né? Porque são momentos na vida da gente, momentos de necessidade financeira, você não teve fé, você estava no pecado, por isso que não conseguiu. Está observando como que é a situação? Por isso, mais uma vez, vamos para a Bíblia. Nós temos que olhar para Jesus. Nós não temos que olhar para a circunstância em volta. Tinha um homem na palavra de Deus chamado Jó. E todos nós conhecemos e até cantamos a canção dele. Né? A canção dele não, a canção que fizeram sobre Jó. E ali Jó foi altamente condenado com palavras de lógica pelos seus melhores amigos. E eles falavam que Jó estava naquela situação porque Jó havia pecado. Só que se nós retornarmos aos primeiros capítulos do livro de Jó, a palavra do Senhor nos descreve que ele era um homem justo. Um homem que quando seus filhos se reuniam para comer junto, ele orava, entregava e jejuava ao Senhor, pedindo perdão para os seus filhos, caso seus filhos tivessem feito ou falado alguma coisa que desagradasse a Deus. Jó era tão justo, gente, que ele nem falava com a lua, nem homenageava a natureza. Ele era um homem íntegro em tudo que fazia, mas ele entrou numa guerra, numa batalha espiritual sem que soubesse. Ele entrou numa batalha onde o adversário das nossas almas foi rondando a terra e foi acusar que não havia nenhum justo sequer que pudesse adorar a Deus, que fosse justo. E o Senhor falou, veja o meu servo Jó, ele é justo.
Aí Satanás, como sempre, pode perceber que as mesmas características. Lógico, ele te serve, porque você deu riquezas, porque você deu filhos, porque você deu saúde, e cada coisa que ele ia colocando, o Senhor falava, por isso não. E Jó entrava na prova que não era dele, gente, numa prova que era uma guerra de mundo espiritual. E mais incrível de tudo isso, lá no finalzinho, quando Jó é restituída a saúde, que ele ora para os amigos, é restituída a saúde dele, Deus lhe dá o mesmo número de filhos e Deus acrescenta muito mais do que ele tinha em bens financeiros. Jó, nesse percurso, que mesmo sem merecer, ele havia entrado numa batalha espiritual, Jó aprendeu de Deus o que cientistas hoje ainda procuram respostas. O Senhor passou a contar para ele a ciência do céu. O Senhor passou a contar para ele como era gerada uma criança. O Senhor contou para ele todo o modo que Deus operava na natureza, nas realizações. E Jó, daquele momento que seria um momento de autodestruição, que ele chegou até a pedir a morte para Deus, foi um momento que ele cresceu mais ainda espiritualmente. Queridos, a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo que nós passamos, para todas as batalhas espirituais que nós passamos, todas as batalhas também físicas que nós passamos. E é incrível a capacidade de cada homem de Deus, em épocas diferentes, de culturas diferentes, de situações socioeconômicas diferentes, mas todos eles, inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram a Bíblia, nos traz a mesma visão. É incrível. Ele nos traz o mesmo posicionamento de Deus, as mesmas batalhas que passamos, traz o mesmo combate, a mesma luta e a mesma esperança. E com uma sabedoria além do tempo deles. E esse Espírito Santo, que inspirou homens como Moisés, como Daniel, como Isaías. Ai, que lindo! Esse mesmo Deus que inspirou Mateus, Lucas, Paulo, João, é o nosso Deus. E independente da época e do tempo, Ele continua sendo o nosso Deus, o Deus da sabedoria, o Deus do entendimento. E eu estava lendo agora há pouco, Salmos 90, quer ler comigo? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração e em geração. E antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade Tu é Deus. Tu reduz o homem ao pó e dizes, tornai-vos pó, filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos, Senhor, como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Tu os leva como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce, e de madrugada floresce e cresce, e à tarde corta e se seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes a nossa iniquidade e os nossos pecados oculto à luz do seu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passam os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira e a tua indignação pela qual deves ser temido, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos os corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos.
Farta-nos da madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória aos teus filhos, e seja sobre nós a formosura do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmos 90. E é isso aí, nós não passamos dessa erva, nós não passamos desse pó, mas o Deus que nós confiamos, Ele é Deus. Que todo orgulho, toda maldade, toda ruindade, crueldade que vive no coração das pessoas, que fique amarrada em nome de Jesus. Acho que a palavra correta hoje que eu posso falar, que toda crueldade contra a minha vida, contra a vida de cada um, fique agora sem ação, sem poder. Que o Espírito do nosso Deus possa deixar bem amarrado todas as atitudes e obras desses espíritos angustiados, dessas pessoas que têm espírito angustiado, dessas pessoas que têm o espírito de maldade. Que o Senhor venha deixar amarrado, que não tenha poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa vida, a crueldade dessas pessoas que se deitam para maquinar o nosso mal, que dormem delirando em fazer o mal para conosco. Que o Senhor torne em nada os pensamentos deles, que as atitudes deles não venham de nenhuma maneira chegar a nenhum de nós, que a proteção de Deus, que a guarda do Senhor venha nos proteger dia após dia, proteger a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso ministério. Que a graça, a couraça de Deus venha proteger o nosso corpo, as nossas finanças e principalmente a nossa alma. Que a maldade, a ruindade, a crueldade do coração do homem e da mulher que inveja com orgulho a vida dos que temem a Deus, fique agora em nome de Jesus Cristo sem ação alguma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque essas pessoas confundem o nosso temor ao Senhor e o nosso respeito ao Senhor, achando que a gente não está vendo a crueldade deles. É porque nós confiamos no braço do Senhor. Nós confiamos na justiça do Senhor. Nós cremos mais na bondade, no poder da bondade do Senhor, do que no poder da crueldade dos homens. Então, que a crueldade de homens e mulheres maldosos fique agora sem ação sobre a vida daqueles que temem ao Senhor. Não daqueles que falam que temem ao Senhor, mas daqueles que nas suas atitudes têm tido atitudes de temor ao Senhor, de reconhecimento do pecado diante do Senhor. Que a proteção seja sobre a vida daqueles que têm se quebrantado verdadeiramente diante do Cordeiro de Deus. Que o sangue espargido do Cordeiro de Deus seja sobre a soleira da tua casa, da porta da tua casa. Que mal nenhum entre sobre a tua tenda. Que os teus pensamentos, que a tua mente venha fluir do que vem do Senhor. E o mal não chegue no teu raciocínio. A frieza dos outros, a crueldade do ser humano não chegue em você, nem na minha vida. Que não chegue naqueles que estão em volta de você, crendo no teu Deus. Porque há pessoas que não estão seguindo, mas crê que você é um homem ou uma mulher de Deus. Então, essas pessoas que têm espelhado a vida deles através da sua com amor e carinho, que também sejam protegidos. Que as asas do nosso Deus continue protegendo a
cada família que está aqui hoje participando, com o coração temente a Deus. Paz, Stephanie, Yuri, Tiaguinho, que estão lá no Nordeste. Que Deus abençoe vocês, meus amados. Beijos no coração dos três, sejam muito felizes. E assim, cada um de nós aqui, sejamos felizes em nome de Jesus. Felizes. Vanusa, querida, que assim seja mesmo em nome de Jesus. Que o Senhor agora coloque a guarda dele sobre a tua vida. Que esse peso que muitos estão carregando, que não sabe nem do que é. Você fala, pastor, eu estou cansado da minha vida. Não é da sua vida que você está cansado. Você está cansado da maldade, da crueldade das pessoas contra a tua vida. Você está cansado que as pessoas, um para, outro começa com a maldade, com a crueldade, com a ruindade, com a exploração. Mas hoje, em nome de Jesus, vamos crer juntos. Porque aonde tem dois concordando na terra, já está ligado nos céus. Amém, Ritinha, concordo. Obrigada, querida. Aonde 2, 3 estão reunidos em nome de Jesus, ali ele está também. Então, queridos, que entre a proteção agora sobre a nossa vida. Ainda que o exército do adversário está vindo a todo vapor destruir cada um de nós, com a sua crueldade, com a sua maldade, nós estamos aqui hoje crendo juntos que, apesar de pequenos, nós tememos ao grande Deus. Apesar de não termos habilidades, nós temos uma arma que é crer. A nossa arma é crer. A nossa arma é continuar fiel ao que nós cremos, que é Jesus, a palavra de Deus. Então, continue o Senhor agora, continue o Senhor trabalhando sobre a vida de cada um. Que essa amargura que passou pela vida de cada um de nós nos últimos tempos, seja na família, na igreja, seja o que for, que veio querer nos transformar em água suja, águas amargas, águas murmurentas, que queria nos transformar num povo que murmura contra as obras do Senhor, assim como o povo que caminhava no deserto, mas já ficou para trás em nome de Jesus. Não chegue em nós. Não chegue em nós esse costume ruim de murmurar, de combater as coisas do Senhor, esse costume de levantar falsas, esse costume ruim de culpar inocentes, que o Senhor já repreenda. Quem está limpo, que limpe-se mais, e quem está sujo, que se suje mais ainda, é bíblico. Então nós continuamos em nome de Jesus Cristo, continuamos, que a graça do Senhor cubra as nossas finanças também. Ah, tá bom ou tá ruim a economia, não interessa. Quer saber? Não me interessa mais. O que me interessa é que eu tenho um Deus que eu sirvo, que é o Deus que supre as minhas necessidades. É o Deus que transborda azeite dentro da minha casa. É o Deus que multiplica o último bocado em tempo de seca na terra. É o Deus que transforma a água em vinho. É o Deus que tira o dinheiro para eu pagar César de dentro da boca do peixe, aleluia. É o Deus que traz alimento, nem se for no bico do corvo. Esse é o meu Deus. Não me interessa se Acabe está no governo ou José do Egito que está governando. O que me interessa é que tem um Deus que está sobre tudo isso, que está sobre toda essa situação que nós estamos vivendo. É o Deus do ouro e da prata. Seja bem-vindo, Marcelo Reinaldo, seja bem-vinda, Aline. Gente, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Hoje uma ovelhinha nova, dizimista, trabalhadora, falou, pastora, meu diziminho está indo um pouquinho menos, mas não faz mal, eu estou vitoriosa. Quando ela falou isso para mim, eu só pensei assim, ela vai fazer muito mais com esse menos. Esse pouco menos, ela vai fazer muito mais, porque o Deus dela não se trata desses números, o Deus dela se trata, o Deus que multiplica o pão e o
peixe, pode ser 5 pães e 2 peixinhos, e assim é sobre a tua vida também, em nome de Jesus. Assim é sobre a tua vida. Você pode falar: pastorinha, eu estou ganhando pouco, pastorinha, eu tenho pouco, e eu vou falar: o teu Deus é o Deus que vai deixar o teu celeiro, a tua geladeira, a sua despensa sempre cheia, é o Deus que vai sempre te agasalhar. Se você vai na loja comprar novo, ou se Deus vai enviar alguém te mandando um casaco, não importa, mas esse Deus vai te agasalhar, porque nós não estamos debaixo do governo de direita nem de esquerda, nós estamos debaixo do governo de Deus. Isso irrita o diabo. Nós não somos dependentes de pessoas, nós somos dependentes de Deus. A nossa conta não é a conta de quem não crê em Deus, a nossa conta é a conta de quem confia no Senhor. Nós não damos nenhum passo na nossa vida mais sem orar. Nós não somos mais aquele tipo de pessoa que vai fazer uma compra e não ora. Nós não somos mais aquele tipo de pessoas que entra a comida dentro de casa e não ora. Nós vamos no mercado, a gente já vai orando. A gente vai entrar numa loja, a gente vai orando. A gente vai negociar, a gente ora antes. A gente ora quando tem e quando não tem também. E o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. Pedi e recebereis, batei a abrir-se-vos-á, aleluia. Continua crendo, ainda que venham vozes e vozes falando: vai tudo terminar. Você vai declarar: vai terminar? Se for terminar é porque é a vontade de Deus. E se ele está terminando algo, é porque ele vai começar algo bem maior. Pronto. Está dito a tua vitória. Porque a crueldade do homem e da mulher, má, não vai chegar em nenhum de nós. Ainda que essa pessoa conviva com você, ainda que essa pessoa esteja na mesma casa com você, às vezes até na mesma cama com você, Deus vai separar o mal dessas pessoas da tua vida. Você não será atingido, ainda que seja do teu próprio sangue. O Senhor é o Deus que derramou sangue na cruz do Calvário para nos limpar, para nos fortificar, para nos purificar. Então sejamos purificados, crendo. Nenhum mal pode chegar na nossa tenda, nenhum mal. E se chegar, nós temos um Deus que combate por nós. Amém? Então, que a bondade do Senhor, que as misericórdias de Deus, que a prosperidade que vem do coração do nosso Pai amoroso possa abastecer a nossa vida. Sabendo nós que até os servos do nosso Pai comem melhor do que quem está lá fora. Até os empregados do nosso Pai comem melhor do que quem está lá fora. Porque o nosso Pai, ele tem muito para dar. O nosso Pai produz bênção em abundância. O nosso Pai produz bênção em abundância. Então nós recebemos as bênçãos do nosso Pai amoroso. Queridos, que a graça do Senhor continue sobre a vida de cada um. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. E se você está assistindo depois e foi tocado pelo Espírito Santo, por uma palavra de bênção, por uma palavra amorosa de Deus para a tua vida através dessa simples live, que tem gente que implica também com essa live, né? Ó, quem tá aqui? Ninguém. Tem luzes? Tem uma luzinha frouxa, sabe? Tem produção? Não tem produção. Porque as pessoas querem muito o quê? Dopamina, né? Querem muito estalo. É simples para mostrar que quem fala conosco não são os recursos desse mundo, da tecnologia. É a autenticidade de Deus falando no teu coração. A simplicidade poderosa de Deus falando no nosso coração. Então, que através dessa simples live, muitas vidas sejam alcançadas. Obrigada, queridos, de coração, pela tua fidelidade, pelo teu carinho, de estar sempre juntinho comigo nessa jornada de amor. Até a próxima.